Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, muito boa tarde. É um prazer imenso rever vocês, mesmo que de longe, como sempre nós dizemos, né? Com uma imensa gratidão que eu estou aqui, tentando colocar em prática um pouquinho do conhecimento que eu tenho a respeito da filosofia. E hoje, meus anjos, nós vamos dar continuidade ao conhecimento empírico, trabalhando justamente com a filosofia de David Hume. Para que você possa acompanhar aí o nosso conteúdo, nós estamos na página 61 e nós vamos tratar de, entre outros pontos, da natureza do conhecimento humano. Isso significa que o objeto de estudo de David Hume será justamente tentar compreender quais os limites do conhecimento humano, estudo já referido anteriormente em John Locke. Uma vez determinado quais são os limites do conhecimento humano, nós vamos tentar compreender a natureza do conhecimento humano. O que ocorre realmente, que tipo de relação ocorre realmente entre o fenômeno e nós, indivíduos. Como nós adquirimos o conhecimento, como ele se configura em nossa mente e como ele se determina em nós como algo absoluto em relação ao conhecimento. Veremos então a filosofia de David Hume. Eu vou abrir agora aqui a aulinha para vocês, para que nós possamos dar início a esse processo. Primeiro nós vamos identificar o período histórico em que esteve presente David Hume, né? David Hume é um filósofo do século 17 e 18, e na sua filosofia ele carrega uma tradição bastante significativa das filosofias empíricas. Isso estou citando a Francis Bacon, estou citando o próprio John Locke. Há uma tradição filosófica bastante arraigada entre os ingleses que buscaram e ainda buscam, por que não, através da filosofia analítica, o conhecimento a partir de fatos. O conhecimento a partir de ideias consumadas a partir de fatos que se revelam nos objetos. Muito bem, é interessante notar, como um primeiro ponto a salientar sobre David Hume, que assim como Descartes, assim como outros filósofos, a ideia nesse momento da filosofia era encontrar uma metodologia do conhecimento para que nós pudéssemos ter proveito e garantia de que a produção do conhecimento que estávamos realizando certamente nos traria benefícios, tanto no sentido do desenvolvimento tecnológico, mas também no aperfeiçoamento da categoria do conhecimento humano. Ok, meus anjos? Seguimos, então. Os limites que compõem ou que traçam o conhecimento humano, segundo David Hume, antes de tudo, passam pela experiência ou experimentação, ou simplesmente se dão a partir dos sentidos. Ou seja, não há qualquer esperança aqui, e David Hume vai justificar isso em todos os pontos, de que a metafísica e o seu racionalismo puro teriam condições de elencar um conhecimento que seria válido, verdadeiro e, sem dúvida alguma, absoluto. Porém, David Hume não vê dessa maneira, e as críticas que ele fará à metafísica resultam, sobretudo, no entendimento de que a única e exclusiva forma que nós temos de conhecer a realidade é nos relacionando diretamente com os objetos. Uma vez dada essa relação, os objetos imprimem em nós suas características, suas formas, seu conteúdo, de um modo geral, e nós, através da assimilação ou da percepção que fazemos a partir dos sentidos, criamos ideias acerca desse mesmo objeto. Então, você percebe que os limites do conhecimento, a relação imediata que existe entre o homem e o objeto, é justamente os sentidos. Portanto, a experimentação, portanto, a experiência, portanto, os sentidos,
o conhecimento sensível. É assim que se faz o limite do conhecimento humano. Esse se encarrega, evidentemente, de pontuar tudo aquilo que nós conhecemos sobre a realidade e, portanto, o empirismo é a mola mestra, deve ser a metodologia adequada, segundo todos os empíricos anteriores e segundo o próprio David Hume. Ok, meus anjos? Aprofundando um pouco mais sobre a natureza do conhecimento em David Hume e justificando criticamente que a metafísica é uma ciência falha e extremamente frágil em sua constatação, em suas constatações, David Hume propõe que a natureza do conhecimento ela seja dada primeiramente pelas percepções que nós temos da realidade. Estas percepções elas dão vazão às chamadas impressões. O que são as impressões? As impressões são as marcas deixadas pelo objeto, de suas características, de suas formas, das suas relações naturais, que se manifestam até mim através dos sentidos e imprimem em minha mente uma série de considerações a respeito desse objeto, tendo como pano de fundo o que ele representa em sua totalidade factual. Muito bem, uma vez impressa a ideia do objeto em minha mente, essas ideias elas se dividem em múltiplas perspectivas, dada as características únicas de cada objeto, e a minha mente ela vai fazer uma espécie de associação de fatos, e essa associação de fatos que nos permite identificar a semelhança, a contiguidade e a causalidade de cada objeto, me faz determinar características, me faz determinar conceitos, me faz determinar considerações, me faz considerar análises a respeito de cada um desses objetos. Lembrem-se que a porta de entrada, o fluxo do conhecimento se dá em primeira instância a partir das impressões que eu tenho sobre a realidade. Eu percebo a realidade, isso causa uma série de impressões a mim, através dos sentidos. Essas impressões resultam em uma ideia ou em ideias que serão assimiladas pela racionalidade, pela mente, e na mente nós teremos um processo, uma configuração daquilo que representa cada objeto. Isso se faz pela ideia da comparação, que é chamada de semelhança aqui por Hume, da contiguidade, ou seja, das diferenças entre elas, e das causalidades, aquilo que me permite diferenciar um objeto do outro. Nesse sentido, a partir do momento em que nós identificamos este objeto e que nossa mente faz todo tipo de associação entre esse objeto ou esse fato com outros objetos e outros fatos, nós chegamos a um determinado ponto que nós conferimos ideias e conceitos sobre esses mesmos objetos. Por exemplo, eu passo a dizer que a árvore é verde e passo a dizer que a rosa da roseira é vermelha. Como que eu determinei essas cores? Essas cores são dadas em um primeiro momento pelas impressões que eu tenho sobre a realidade. Essas impressões elas são adquiridas ou impressas a partir da relação que eu tenho com os objetos. Uma vez determinada em mim essas impressões, há um fluxo neural que transforma essas impressões em ideias. Essas ideias passarão por uma relação de configuração em minha mente, onde a minha mente vai determinar as qualidades, as perspectivas que cada um objeto representa e vai fazer comparações, diferenças entre si, e eu vou acabar chegando à conclusão de que a cor verde não é a cor vermelha.
e de que as folhas da árvore não é o mesmo do que as flores da roseira. Então, eu vou criando uma série de conceitos: verde, vermelho, azul, amarelo, alto, baixo. Vou classificando cada um dos elementos que compõem os objetos, e assim o conhecimento vai criando uma dimensão em mim que se projeta de uma forma complexa, mas que ao final resulta num processo de constituição do conhecimento. Muito bem, seguimos um pouquinho adiante. Vamos tentar compreender de uma forma bastante clara, meninos, como que Hume tenta justificar essa falhabilidade que existe na metafísica. Então, o que Hume vai falar inicialmente? Vejam, galera, como o primeiro e único instrumento ou habilidade que nós temos para constituir o conhecimento passa, sobretudo, pelas impressões sensíveis que eu tenho da realidade. Se eu não visualizar, ou se eu não analisar os fatos enquanto tais, enquanto revelados na natureza, segundo David Hume, eu estou criando fabulações. Eu estou criando uma espécie de ideia cega. E é isso que faz a metafísica. A metafísica, ela considera a existência de algo que não é perceptível a partir dos sentidos, mas que, enredado em um modelo estrutural, metodológico, a partir principalmente do silogismo lógico aristotélico, nós podemos sim criar considerações sobre aspectos da realidade que não são dados de forma natural ou que não são dados a partir da natureza. Um exemplo disso é a alma, a questão dos anjos, a questão dos sentimentos, alguns deles que são extremamente fabulosos, digamos assim. Então, nesse sentido, tudo aquilo que a ciência metafísica criou não tem base nenhuma de consideração a respeito da produção do conhecimento, segundo David Hume. Por exemplo, em Aristóteles, quando se almejava alcançar as causas daquilo que existia na realidade, ou seja, as causas primeiras, as causas primordiais, o ser mesmo das coisas, a essência de cada um dos objetos, nós só poderíamos alcançar através da metafísica, através de uma confabulação pura e unicamente racional, já que eu não tenho como avaliar aquilo que é a causa de alguma coisa, sendo que ela está oculta naquele objeto. Eu só consigo identificar no objeto aquilo que ele representa enquanto fenômeno. Ele tem caule, ele tem folha, ele tem fruto, mas eu não consigo identificar o ser primeiro das coisas dessa árvore. Então, segundo o David Hume, a metafísica ela não contribuiu em nada para o conhecimento humano. Em nada. Isso é uma coisa muito interessante, viu, meninos? É como se David Hume pedisse para nós rasgarmos toda uma cartilha filosófica aí de conhecimento que durou aproximadamente 1.300, 1.400 anos. Desde Aristóteles, nós podemos citar até Platão, né, com o seu mundo das ideias, já que ela era advinda também, única e exclusivamente da racionalidade, passando por Aristóteles, que também considera a racionalidade como um instrumento fundamental do conhecimento verdadeiro e absoluto, passando pelas tradições medievais, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, muito mais, porque foi influenciado pela filosofia aristotélica. Toda essa tradição do conhecimento, segundo David Hume, tem que ser afastada do convívio humano. E essa justificativa, ela se torna consolidada em David Hume por uma questão muito simples. Nós, segundo a partir dessa tradição, confiamos que tudo que existe na realidade possui uma causa e um efeito. Por exemplo, a existência do universo, que é o efeito, né? Que são as coisas materiais,
só existe por conta de uma causa anterior, que é a figura de Deus. Mas nós não conseguimos visualizar Deus, nós só conseguimos visualizar os efeitos daquilo que representa a criação divina. Outro exemplo, nós não vamos conseguir, de maneira alguma, associar o fenômeno a uma causa primeira, porque eu não consigo identificar qual é a causa primordial das árvores e da existência da árvore. Eu só vou conseguir analisar os efeitos daquilo que representa a árvore. E os efeitos, obviamente, é aquilo que ela representa a mim como fenômeno. Ou seja, o limite do conhecimento humano, por estar ligado diretamente ao conhecimento sensível, nos permite identificar o conhecimento única e exclusivamente a partir de fatos concretos, de fatos que são absolutamente ligados aos aspectos naturais na qual nós estamos investigando. Agora, os efeitos, perdão, as causas primeiras, as causas ulteriores, estou dizendo a figura de Deus, segundo o David Hume, simplesmente são fabulações criadas às cegas. Essa crítica ela é muito contundente à metafísica, vocês passam a perceber, vocês tendem a perceber que isso é uma amostra, né, de que a Igreja realmente, na Idade Moderna, ela sofre com todos os tipos de retaliações em relação à produção do conhecimento. A metodologia que a Igreja se apoiou durante a Idade Média e início da Idade Moderna vem ruindo pouco a pouco, desde os renascentistas, passando por Francis Bacon, passando até pelo próprio Descartes, e agora consolidando-se na figura de Hume. Ou seja, tudo aquilo que representa o conhecimento para o homem tem uma determinação, tem uma origem única, tem uma natureza única, que são as impressões, a experimentação, as percepções que se dão a partir dos sentidos. Já a metafísica, que admite que, para alcançarmos o conhecimento verdadeiro, nós temos que buscar as causas primeiras da existência dos seres, evidentemente que, segundo Hume, nós não temos essa capacidade, nós não temos essa habilidade de consumar um conhecimento que não seja relativo à sua porção fenomenológica, ou seja, aquilo que o homem observa sobre a sua realidade. Para concluir esse processo todo de Hume, Hume diz o seguinte: Hume adverte que, pelos limites do conhecimento humano, só podemos determinar o efeito a partir da experiência com o objeto. Isso, obviamente, estamos na terceira linha aqui dos nossos slides. No quarto parágrafo, nós dizemos o seguinte: para Hume, a relação de conhecimento é uma associação de ideias que se dá a partir de impressões dadas aos sentidos. Estamos sempre no efeito. Disso resulta que o homem é incapaz de provar a existência de causas primeiras. Esse raciocínio se faz pelo hábito. Aliás, toda relação de conhecimento são apenas discorridas do hábito. Agora nós vamos tocar num ponto em que Hume se revela cético, ou seja, ele é um ceticista. Para ele, mesmo aquilo que nós observamos no efeito, ou que temos contato no efeito, não me garante a total viabilidade de colocar em evidência o que é o conhecimento sobre o objeto. Por que isso, meninos? Porque, segundo Hume, as associações que nós fazemos em nossa mente, que se transformam em conhecimento, essas associações, elas são decorrentes do hábito. Mas nada me garante que os objetos possam se transformar ou possam mudar a sua fisiologia, o que acarretaria justamente numa porção de dúvidas na minha mente sobre a questão do conhecimento em relação a um objeto específico. Segundo David Hume, o nosso conhecimento não é, senão outra coisa, hábito.
hábito, meus queridos. Você vai constituindo uma série de impressões da realidade e essa regularidade de fatos que nós temos sobre a natureza nos permite admitir que o conhecimento, ao final, se dá de acordo com uma série de regularidades advindas desse mesmo objeto. Ou seja, no final, aquilo que nós admitimos como conhecimento não é senão uma aquisição de hábitos dadas pela regularidade da própria realidade natural. Para Hume, portanto, a metafísica está descartada e mesmo o conhecimento empírico que ele defende tem a sua falha metodológica, tem uma falha em sua metodologia, que é justamente no método indutivo. Ainda pegando uma carona sobre o piro indutivista, segundo David Hume, mesmo que eu admita a partir da regularidade, mesmo que o peru indutivista vá comer todas as vezes a sua ração lá na porta dada pelo seu dono, em um momento a coisa falha. E a falha está que no dia 24 de dezembro o peru acabou sendo morto, sendo que ele acreditava que o dono estava o chamando para alimentá-lo. Então você percebe que corriqueiramente nós adquirimos supostos conhecimentos e passamos a avaliar esse conhecimento como verdadeiro depois de um conjunto de vivências que nós temos com a realidade, e a partir da regularidade de fatos eu acabo acreditando ao final de que aquilo que eu estou observando ou aquilo que eu estou analisando enquanto fenômeno é a verdade a respeito desse mesmo fenômeno. Hume, portanto, vai ser chamado de filósofo cético. Ele é um filósofo ceticista que vai influenciar determinantemente o nosso modo de ver e pensar a realidade e, sobretudo, influenciará de uma maneira significativa a filosofia de David Hume. Tudo bem, meus anjos? Na quarta-feira que vem, quando esse vídeo estiver rolando, nós estaremos pela manhã fazendo uma aulinha. Essa aulinha também será sobre Hume e também será dada as considerações principais a respeito de sua filosofia. Tudo bem? Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e força na macaxeira, viu, meus anjos?